Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início à palavra em si, tenho que pedir: se inscreva no canal. Você que ainda não se inscreveu, faça favor, se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a crescer. Da mesma forma, o like, esse sinalzinho positivo que tem aí abaixo do vídeo, deixa o like já, não espera o final do vídeo não. Já deixa o like também, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e possa distribuir para o maior número de pessoas. Da mesma forma também o compartilhamento. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, onde puder, porque talvez você vai estar ajudando alguém que esteja perdido e está precisando ouvir uma palavra, um ensinamento de Jesus. Também tem um comentário aí, bem abaixo aí do vídeo. Utilize esse espaço aí da melhor forma. É o canal de comunicação entre nós e vocês. Fique à vontade. Críticas, sugestões ou qualquer besteira que você queira falar, perguntas também, fique à vontade. Utilize esse espaço da melhor forma. E tem um sininho aí do lado do botão de inscrição. Já aproveite, já ative esse sininho aí, que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, não esquece de antes, de começar a separar aí a sua garrafinha, o seu copo com água, para que a espiritualidade fluidifique ao final do Evangelho esta água que você vai utilizar durante toda a semana. Eles vão fluidificar, colocar ali o que você está precisando para aquele momento, caso você esteja meio triste, meio nervoso, esteja enfrentando alguma dificuldade. Enfim, eles vão colocar ali uma porçãozinha, digamos assim, para que você possa passar por esse momento tumultuado aí no qual você está vivendo, tá? Se você convive com alguém, você pode colocar um copo ou uma garrafinha para cada pessoa, que aí essa água é fluidificada e a espiritualidade vai colocar o que cada um está precisando para aquele momento, tá bom? E se você também quiser enviar orações para alguém que você conheça, que esteja tocando aí no seu coração, você pode anotar no seu caderno, no papel que você tenha, o nome dessa pessoa. Se ela estiver encarnada, junto do nome dela, você vai colocar o endereço. E se ela estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital, tá? O endereço da residência ou do hospital. Se ela já estiver desencarnada, você vai colocar o nome e a data do desencarne dessa pessoa. Mas é importante lembrar que para nossas orações surtirem efeito, a gente tem que ter fé e acreditar de que essas orações vão chegar até a pessoa, até o espírito específico aí. Em relação à água fluidificada, às vezes você coloca um copinho assim pequeno para fluidificar e aí você fala assim, em um dia acaba. Não, antes de acabar você vai completando, tá? Completando até o próximo evangelho, até a próxima água fluidificada que o mesmo efeito, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, serenando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se tiver aí, ou aqui, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre.
Para darmos início ao nosso evangelho, vamos fazer uma leitura de uma pequena mensagem, como de costume. E a mensagem hoje, novamente, foi psicografada por Chico Xavier, enviada por Emmanuel, e ela se encontra no livro Vinha de Luz. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico, e se encontra no livro Vinhas de Luz. A leitura do evangelho de hoje, ela se encontra no capítulo 8. Nós vamos ler os itens do 18 até... Capítulo 8, nós vamos ler dos itens 11 até o 17, tá? E o título é Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, tá? No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente. O escândalo não está na ação em si mesma, e sim na repercussão que ela pode ter. O escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros. É também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má resulta dos vícios. Eita, hoje tá difícil. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus. Pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos. Se assim for, poderá-se dizer que o mal é necessário e sempre existirá, e se desaparecesse. O mal é sempre o mal. Portanto, aquele que serviu de algum modo de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais fez do que fazer o mal, deve, portanto, ser punido. Lembrando que a gente faz um resumo, né? Só para nortear. A leitura não ficar muito extensa, não ficar chato, maçante. Só para nortear, mas faça favor de você aí ler, tá? Quando a gente fala de escândalo, já vem logo na cabeça aquela gritaria, aquela coisa que envergonha normalmente o coletivo. Essa é a forma literária da palavra. Só que o que traz aqui no Evangelho, o escândalo, ela fala dos nossos vícios, aquilo que atrapalha a nossa evolução moral, causando assim, entre aspas, o mal. Então o escândalo, nesse caso, é aquilo que pratica o mal, resumindo assim, tudo que a gente faz de errado. Que não deveria ser feito. Isso. E que a gente sabe. E que a gente sabe. Estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Há a necessidade do mal. Mas por que a necessidade do mal? Com o mal, a gente consegue trabalhar as nossas imperfeições, buscando assim a nossa reforma íntima. Só que esse mal qual ocorre nesse mundo, somos nós mesmos que plantamos aí em vidas passadas, na maioria das vezes, né? Expiações que trazemos aí de outras encarnações, onde utilizamos o nosso livre-arbítrio de uma forma errônea, não obedecendo os mandamentos de Deus, e aí, quer queira que não, lei da causa e efeito. Uma hora isso vai ser cobrado. Estamos aqui. Só que o que a gente tem que se preocupar o quê? Em acabar com esses escândalos, vícios. Eu sei, pela nossa pequenez evolutiva, é muito difícil de uma hora para outra a gente
pegar, tirar do bolso, eu não sou mais uma pessoa nervosa. Eu não sou mais fofoqueiro, eu não sou mais rancoroso. É difícil. Mas primeiro você tem que identificar que você é uma pessoa com problemas. Quando eu digo problemas, essas dificuldades morais que você não consegue evoluir. Esse é o problema. Primeiro é você identificar. Segundo passo, tentar coibir em você tudo aquilo que provoca esses escândalos. Por exemplo, se eu gosto de tomar uma Berenate, beber, eu sei que o que me faz é eu encontrar os amigos, porque aí vamos tomar, deixo de encontrar os amigos que gostam também de um Berenate, para mim poder sanar essa questão da bebida, porque que queira que não, consequentemente a bebida leva você a outros problemas morais e assim por diante. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Muito tempo atrás, eu vi uma história do fulano, que agora eu não vou lembrar o nome, porque era um nome difícil. Ele morava na República Tcheca, tá? Eu sei que era 2016 o ano. Ele criava 2 leões em casa, um macho e uma fêmea. Aí a República Tcheca, né, de uma hora para outra resolveu que iriam tirar esses leões dele. Entrou na justiça, foi uma briga danada. No final das contas, a República Tcheca não conseguiu. E esse fulano ficou com seus 2 leões dentro de casa. Certa vez o pai dele foi visitá-lo e ao entrar encontrou o filho, vou falar de uma forma mais suave, morto, porque o bicho estava estragado, dentro da jaula do leão macho. E aí você desse lado pode perguntar, mas o que tem a ver com o evangelho? Acho que até você está perguntando o que tem a ver com o evangelho. O que tem a ver? O leão, quando é pequenininho, alguém já deve ter visto, todo mundo já teve visto, é fofinho, é bonitinho, não causa mal nenhum. E da mesma forma é os nossos vícios. A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pequenas pedras. E tá lá o leão, pequenininho, só que uma hora ele vai crescer e vai se lembrar que um dia ele foi leão, e aí vai acabar com você. É o que acontece conosco. A gente acha que estamos numa festinha, vamos tomar uma droguinha para ficar animado, e é só aquilo ali, mas começou pequeno. Eu usei só numa festa, aí depois usei só no final de semana, depois estou usando a semana inteira. E o que era um leão pequenininho, fofinho, se tornou naquele leão que está te destruindo, que vai atrapalhar e acabar com uma encarnação sua. Da mesma forma, mas eu só empurrei minha esposa, eu só gritei com ela. Começou assim. Daqui a pouco a gente vê no noticiário que esse cidadão matou a esposa. E assim por diante. Bebidas, drogas e assim por diante. Então, temos que acabar com nossos escândalos e ver onde está a raiz do problema e ir para cima. Também, esses dias aí vi uma mensagem no Instagram, uma moça que começou a jogar naqueles negócios de joguinho da internet. Ela começou com R$10. Aí toda feliz, ganhou 100. Falou, aqui é o caminho. No final das contas, ela acabou com o salário dela do mês e estava buscando ajuda na internet. Começou com um gatinho bonitinho e aí se transformou num tigrinho. Então tome cuidado. Vá na raiz do problema para não se tornar uma coisa maior futuramente. E foi. Vou voltar. Já que pode ter falado? Mas era um gatinho. Associações assim. Ai, gente, mas vamos lá, né? Nós, enquanto aqui espíritos imortais, né? Podemos dizer assim, nós começamos como espíritos
primitivos, assim, bem, digamos, rústicos, né? Que é a bota. Um espírito mais rústico, né? E que ao longo das várias encarnações nós tivemos a oportunidade de ir evoluindo aos poucos. A gente tá nem na metade do caminho, mas a gente tá evoluindo. E aí a gente chega nesses escândalos, que, como o Renato disse, são os nossos erros que a gente comete todos os dias e ao longo de várias e várias reencarnações. O mal, ele existe porque nós somos espíritos, fomos espíritos primitivos e ainda estamos em evolução. Então, muitos espíritos ainda não evoluíram a ponto de perceber esses escândalos que eles cometem. Essas atitudes que a gente pode ser vista como não tão legais ou como atitudes maliciosas. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo essas maldades e essas atitudes que não são legais. E vai se aperfeiçoando, vai tentando aos poucos não cometê-las. Alguns vão estar mais adiantados? Vão, mas outros ainda estão muito lá, atrasados na sua evolução e deixam esse mal prevalecer. Às vezes, eu posso fazer uma maldadezinha que, ao meu ponto de vista, não tem problema nenhum, ninguém tá vendo, né? Mas, por ninguém estar vendo, essa maldade, ela deixa de existir? Ela deixou, né? Você cometeu, ela deixou de existir porque ninguém viu, ninguém percebeu? Não, a maldade, ela vai existir. Então, quando a gente fala para cortar, né, esses escândalos das nossas mãos, é eliminar esses vícios que a gente tem, essas pequenas maldades ou as grandes maldades que outras pessoas cometem. É a gente, aos poucos, através da nossa evolução moral e espiritual, perceber onde a gente está errando e melhorar. Mesmo que isso me cause certo desconforto, porque toda mudança vai causar desconforto. Você vai estar saindo da sua zona de conforto. Mas é isso que é evoluir. É a gente compreender que as mudanças, elas fazem parte. Que as mudanças, na maioria das vezes, elas vão causar uma grande bagunça. Tanto na nossa vida moral, quanto na nossa vida espiritual. Por quê? Se eu percebo um erro, se eu percebo uma maldade a qual eu cometi, muitas vezes eu posso ficar me culpando por longo tempo por aquela atitude que eu tive. Mas é aí, nessa reflexão, que eu começo a crescer espiritualmente, que eu começo a crescer moralmente, né? Então a gente tem que refletir perante as nossas atitudes, ver o que a gente está fazendo de mal, mesmo que seja aquela maldadezinha, não tem probleminha, é uma mentirinha pequenininha, mas que pode trazer grandes consequências. Como o Renato comentou, às vezes alguém começa a usar uma droga, é só hoje, não vai fazer mal para ninguém. Tá fazendo mal, às vezes você acha que não tá fazendo mal para ninguém, mas isso pode tomar uma proporção tão grande que começa a afetar as pessoas que convivem com você. E no começo é festa, não, eu não vou ficar viciado, não, eu não vou me envolver. Daqui a pouco você está querendo usar cada vez mais, isso começa a afetar a sua vida, começa a afetar as pessoas que convivem com você no seu dia a dia. Às vezes não precisa nem ser pessoas da família que moram ali, mas pessoas também do trabalho, porque isso começa a afetar a sua vida profissional, né? Então a gente tem que perceber essas pequenas maldades que acontecem para não se tornarem em grandes maldades futuramente e cortar o mal pela raiz. E por mais que a gente sabe, né, que a maldade está intrínseco no nosso ser enquanto ainda nesse grau evolutivo que nós estamos, não podemos se acomodar, né? Falar assim, já que a maldade existe, se eu praticar maldade, beleza. Não tem problema. Tem problema. Um monte de gente tá fazendo também, né? Só que ao longo de muitas encarnações a gente vem pensando da mesma forma. E hoje a gente sabe que o que se a gente plantou, a gente vai ter que colher. Uma hora ou outra. Você plantar, você decide. Agora, colher é obrigatório.
Então não tem jeito. E aí o Evangelho traz também uma outra situação, que Deus, na sua imensa sabedoria, ele, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa vem com um problema, vem nessa encarnação sem conseguir falar. O que pode ter sido? Numa encarnação passada, ela errou, ela perdeu a encarnação dela por ser fofoqueira, um exemplo, por falar demais. Então a pessoa não veio sem um braço, sem uma mão. Talvez ela utilizou numa vida passada os braços e a mão para matar alguém e aí perdeu a encarnação dela. São só exemplos. Então você aí que veio com alguma deficiência física ou às vezes uma deficiência intelectual, talvez uma vida passada você tinha uma inteligência muito grande, mas utilizou da forma errada. E aí nessa você vem com mantém a sua inteligência, porque a gente não retroage, mas num corpo o qual não deixa você utilizar aquela inteligência e vacilar de novo e utilizar ela de uma forma errônea. Então, quando vemos pessoas aí com alguma deficiência, né, cega e assim por diante, entenda, primeiro aquela pessoa ela tem que agradecer, porque Deus está dando a oportunidade para ela de galgar degraus aí no seu processo evolutivo, porque talvez se ele não fizesse isso, você ia estacionar e ia falhar de novo, né? E você que tá vendo aquilo lá, não precisa ter dó. A gente fala, não tem como, mas não precisa ter dó. Saiba que aquilo tem um porquê, aquilo tem um motivo. Graças a Deus, hoje estudamos o Espiritismo e sabemos, talvez, por que uma criança nasce naquelas condições, numa cama, sem andar. Hoje a gente tem um pouco do entendimento, então fica um pouquinho mais fácil de administrarmos. Então, cortai a vossa mão, não é que Jesus, né, corta a mão, fez errado, corta a mão, não. Mesmo porque não ia bater com... Deus empresta essa carcaça aqui, um empréstimo para a gente poder evoluir num mundo onde a matéria ainda é muito densa. E aí o empréstimo que ele dá a gente vai destruir, vamos cortar a mão? Não tem nada a ver, tá? Jesus falava por metáforas, né? Estudando aí o Evangelho já há um tempão e vocês nos acompanhando já sabem que Jesus falava por metáforas. Então é isso, tá? Cuide dos seus escândalos para não dar vexame. Se preocupe em descobrir da onde está vindo esses vícios, o que está causando esses vícios. Trabalhe na sua reforma íntima para estruturar sua evolução moral, que aí vai te ajudar a você combater esses pequenos vícios. E não leve o leãozinho, o filhotinho para casa. Não leve. Porque um dia ele vai crescer. E aí já sabe o que vai acontecer. Mais uma encarnação vai pra vala. Nem o tigrinho. Nem o tigrinho. Não começa com o gatinho, não. Porque aí um dia ele vai se tornar tigrinho. É isso? Piadinha ruim, né? Será que entenderam? Tomara, né? Porque vai que... Quantas pessoas a gente ouve que tá se perdendo também, né? Perdendo família, perdendo um monte de coisa aí por conta dessas coisas que tá acontecendo aí na internet aí, onde tá fazendo as pessoas crescerem os olhos. E aí... E é isso. Vai a carta do Roberto melhor. Vamos pra carta. Mais alto explicativo. Vamos lá. Mensagem do Espírito Roberto. De um modo geral, as pessoas não entendem que certos sofrimentos que passamos estão atrelados às consequências de causas de outras vidas. Causas essas que, na maioria das vezes, decorrem de vícios, imperfeições, falta de vigilância e o não entender as leis de Deus.
resultando no seu atraso moral. O mal praticado exige um reparo proporcional ao mal causado. A escolha é sua. Se plantar o mal, colherá o mal. Então estude o Evangelho e o coloque em prática, evitando assim o seu atraso moral. Se livre do mal e reveja tudo que te leve ao ato, mesmo que seja algo prazeroso. Não persista no erro. Dê importância à sua reforma íntima e à busca incessante da perfeição. Mensagem do Espírito Roberto. É isso? Vamos entrar na oração final. Vocês aí também entrem em oração. Coloquem nos seus pensamentos aquilo que lhe é mais conveniente. Ok? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje. Agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que esteve por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um. E pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine a casa de cada um de vocês. Que abençoe as pessoas com que há de convivermos e ilumine o caminho por onde há de percorrermos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos à espiritualidade que está aqui, que está aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Se ainda você não deixou o like, eu não sei porquê, faça favor, ajude, tá? Se inscreva, compartilhe esse vídeo bom para compartilhar aí naquele grupo de família onde tem um monte de escandaloso, né? Um monte de viciado que eu digo, viciado no Z, não é viciado naquilo, entendeu? Compartilhe aí, né? Nas redes sociais também, importante. Revisite a nossa, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos nas 3. Na descrição do vídeo tem todas elas. Vai nos visitar lá, comece a nos seguir, tem conteúdo diário nas redes sociais, importantíssimo para você estudar e evoluir, tá? Comente e o sininho, mete o dedo aí no sininho e faz esse negócio de YouTube, tudo que tem que fazer para o canal crescer, tá bom? Então fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.